Esse episódio é um oferecimento Flores de Plástico, Floricultura e Necrotério, porque flores de plástico não morrem. Episódio 2. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. Boa noite. Aqui quem fala é a sua drag queen e podcaster favorita, Misândrica. E esse é o Misandricast, porque é o podcast da Misândrica, que sou eu. Olá, você, querido ouvinte, que aí retornou mais uma vez, né? Para servir o pleonasmo bem servido, retornar é mais uma vez. Voltou aqui pro nosso date na sua plataforma de streaming favorita. Como é que você tá? Como é que foi a sua semana? Eu não vou ouvir sua resposta, mas fica aqui o espaço para você responder se você quiser, tá bom? Do nosso último encontro, que na verdade foi o nosso primeiro encontro, além de vocês terem uma pequena ideia de como a minha mente genial funciona, a gente começou a discutir esse filme maravilhoso, né? Eu tô fazendo aspas com as mãos, que é o Eu Odeio Dia dos Namorados, ou I Hate Valentine's Day. E eu disse pra vocês que os primeiros 5 episódios do Misandricast seriam justamente separados em 5 encontros, tal qual a nossa personagem principal, Genevieve, gosta de viver suas relações afetivas, amorosas, carnais e blá. A gente falou de amor e como frequentemente a gente constrói nossas relações baseadas em estruturas de poder. Alguém que controla, alguém que é controlado. E olha que foi só o comecinho, viu, querida? Se você perdeu, não esquece de lá dar uma ouvidinha. Mas pode ser depois também, longe de mim querer te controlar. No último episódio, eu também comentei que esse seria o encontro aventuroso. Mas eu fui rever o filme, né, para montar o roteiro desse episódio, e eu vi que esse encontro é só o próximo. É só o terceiro e a gente tá no segundo. Falha no engano. Então a gente vai ter que segurar um pouquinho, porque hoje o assunto vai ser ligeiramente diferente. Voltando aí na análise dos 5 encontros do filme, segundo a nossa personagem principal, o segundo encontro é o que ela chama de tummy flip-flop, ou em português, para você, minha querida ouvinte que não fez FISC, fica algo do tipo friozinho na barriga. E aí você pensa, nossa, esse vai ser tudo de bom. O que o primeiro foi de ruim, esse vai ser interessante. E eu tô aqui pra te puxar de novo pra realidade e te lembrar que a gente tá falando de comédia romântica. Não, o segundo encontro não é melhor. Aliás, nem faz muito sentido com o próprio roteiro. Isso porque o encontro de friozinho na barriga é uma visita para uma galeria de arte. Emocionante, né? Quando eu penso em frio na barriga, eu penso em visitar uma galeria também, assim, logo de primeira. Montanha-russa? Roleta russa? Não. A definição mais correta para encontro animado é arte contemporânea. E esses não me levam a mal. Eu sou formado em artes visuais e eu realmente gosto muito de ir em exposição em museu. Mas não é necessariamente o tipo de coisa que eu penso quando o meu objetivo é causar um grande impacto emocional. Principalmente se a gente está querendo aí impressionar alguém que a gente meio que não conhece direito ainda. O que acontece no filme, nesse segundo encontro na galeria de arte, é literalmente o que pode acontecer com qualquer uma de nós em uma exposição de arte. Você chega, para, olha e pensa: nossa, não entendi nada. Eles se deparam com uma porção de obras abstratas que se resumem em pontos e formas geométricas com nomes do tipo manifestação do destino. E a obra em questão é um ponto vermelho do lado de um traço vertical vermelho. E é uma confusão que eu realmente entendo. Mesmo sendo aí uma professorinha de artes por formação, eu tô mais que acostumada a ter que ficar fazendo malabarismo para que as pessoas criem qualquer tipo de conexão com uma obra. Ainda mais se ela for abstrata. Sabe? Que nem aqueles quadros que tem em sala de espera de psicólogo, que você fica encarando por horas até ser atendido com cara de ué. Esses.
E aí depois que elas ficam aí nesse olhando para os quadros, nos pontos e os traços abstratos no fundo branco, eles cansam em um determinado momento, né, depois que tem aquela cena clássica de comédia romântica, em que eles ficam andando e tem uma musiquinha divertida, enfim, essas coisas. Eles vão e fogem para um parque, né, verde, né, com árvores e essas coisas que as pessoas costumam gostar. E eles estão lá andando bonitinho e eles começam a ter conversas mais profundas. E aí a gente começa a ter um vislumbre da Genevieve de que esse papo de 5 encontros aí, tem um caroço nesse angu. Porque nessa conversa eles começam a dizer coisas que eles têm ódio, ou que eles são constrangidos, ou coisas que eles têm ressentimento, segredos. E a Genevieve disse que a mãe dela foi traída pelo pai. E ela fica bem mexida, ela fica bem emocionada, ela fica travada. Tá travada, bicha? Mas esse tema me fez lembrar de um assunto muito recorrente, né? Principalmente na internet. Aí, vamos dizer, mais recorrente do que eu gostaria, inclusive, porque me cansa. É, porque, afinal de contas, na internet as pessoas acham que só porque tem uma opinião elas têm que dar esta opinião. E aí, fazendo um parêntese breve aqui, nem sempre, tá? Às vezes sua opinião é irrelevante, a gente não precisa ficar sabendo dela. Vamos lidar com essa frustração. Mas voltando, se discute muito aí no submundo da internet o que é arte. Por que a gente considera um ponto e um traço num fundo branco arte e um grafite só uma parede suja, por exemplo? Ou por que a gente faz textões enormes falando sobre a Mona Lisa e dizendo quão grandiosa ela é, e diz que a arte contemporânea é tudo enganação? Você provavelmente já viu ou vai ver, né? Porque alguém a cada 2 ou 3 anos desenterra um vídeo de um cara branco falando sobre Michelangelo e Leonardo da Vinci, Caravaggio, né? Esses artistas mais tradicionais e compara com instalações de artistas contemporâneos, para mim que dizer, querer botar em xeque questões de estudo e técnica e blá blá blá, que na real nada tem a ver com arte, né, se a gente for parar para pensar. Mas enfim, né, 2021, esse vídeo com certeza vai surgir de novo, e aí quando surgir você vai lembrar deste episódio aqui. Mas o que que permeia essa discussão, né, do que é arte, o que não é arte, por que que a Mona Lisa é e por que que os gêmeos não são? Porque, bem, além de um recorte de classe e o bom e velho racismo aí, tem muitas questões que a gente pode discutir. E uma delas eu queria discutir aqui com vocês. Quantas vezes na nossa vida a gente já não ouviu alguém dizer que não sabe desenhar? Aliás, isso sim não é você mesma que diz isso. E quantas vezes essa afirmação, essa discussão inibiu a gente de fazer algo, ir para algum lugar, ou nos constrangeu de alguma forma? E aí vamos mais uma vez ao nosso momento exercício de imaginação, que é praticamente um quadro agora desse programa. Vou fechar os olhos e lembrar das nossas aulas de artes da primeira infância na escola. Chega aquele professor que pega o desenho de um aluno específico e exclama para a sala inteira: "Ai, olha como ele desenha bem". E aí isso faz com que todos os alunos automaticamente olhem para os próprios desenhos e falem: "Nossa, o meu tá uma merda então, tá uma bosta, né, porque não tá igual o do que o professor falou que tá, né, que tá bonito. Se o dele tá bonito, o meu não tá igual ao dele, o meu só pode tá feio". E aí esse mesmo professor para a sala para falar para todo mundo que o sol é amarelo e não azul, e a grama é verde e não rosa. E aí isso é suficiente para que a gente crie um ranço inconsciente absurdo em relação à aula de arte e, não obstante, a arte em geral, assim. A gente entende que arte é aquilo que fala sobre beleza, realismo, delicadeza e todo o contrário é só lixo, enganação, falcatrua, coisa de gente pelada, sem vergonha, abusadora de criancinha. E mais que isso, a gente coloca o artista, a pessoa que faz essas coisas,
bonitas e delicadas e realistas, num lugarzinho especial da sociedade. A diferentona, o floquinho de neve, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A arte e os espaços de expressão artística se tornam, na nossa cabeça, lugares que a gente não pertence, pelo simples fato de que algum dia alguém falou que a gente não pertence para esses lugares. E aí, para tentar responder um pouquinho essa pergunta de o que é arte, que eu não vou responder, eu vou só dar aí ferramentas para você, ouvinte, fazer a sua resposta, porque é uma questão até bastante individual, bastante subjetiva. Eu vou levar a gente de volta para um conceito de desenho. Se a gente buscar no dicionário, né, porque eu sou uma pessoa que gosta de etimologia e significado das palavras, caso vocês aí não tenham reparado ainda, uma das definições possíveis da palavra é desenho é idealização de um propósito ou objetivo qualquer, desígnio, intenção, plano. Ou seja, o desenho é a materialização de uma ideia, um registro. Se a gente busca na internet os primeiros exemplos de desenhos encontrados nas cavernas, a gente vai ver que a representação de figuras começa a aparecer quase que como um diário para os habitantes de um determinado local. A escrita ainda não tinha sido inventada e era por meio do desenho que, além dessas pessoas, desses indivíduos se comunicarem, elas registravam seu dia, traçavam estratégias e etc. Etc é muito chique, né? Ai, etc. Enfim. Não necessariamente a gente vai entender o que que aquelas pessoas ou aquelas formas estão querendo dizer, mas a gente sabe que cada rabisco representa uma coisa material. Então, um simples rabisco, um simples traço, pode ser uma lança, uma árvore, um animal, uma pessoa. E aí tá aí uma coisa que para mim é um tanto quanto óbvio sobre arte contemporânea e sobre arte abstrata especificamente. E aí eu vou trazer uma pergunta aqui. Quem te falou que computador chama computador? E quem definiu que copo chama copo? E quando a gente não sabe o nome de alguma coisa, como que a gente chama essa coisa? De coiso. Pega o coiso ali para eu coisar. Quem nunca, né? Então a gente pode afirmar que o desenho, ele é uma linguagem. Mas nossa, Misândrica, o que que o copo tem a ver com computador e com arte? É só para a gente exemplificar que tudo que a gente conhece e reconhece um dia passou por um filtro de linguagem. Ou seja, se hoje a gente sabe que um pedaço de madeira dividindo um cômodo se chama porta, é porque em algum momento alguém olhou e reconheceu esse objeto e deu um nome para ele. Por exemplo, teve um pesquisador, um tal de Jules Davidoff, ele viajou para Namíbia e realizou um teste com uma tribo que chama Rimba. E nessa tribo, né, a tribo Rimba, não existe uma palavra para cor azul. Então, quando ele colocou vários quadrados verdes e um azul, eles não conseguiam identificar qual era a cor azul, qual que era o quadrado diferente. Mas ao mesmo tempo, eles conseguiam identificar pequenas mudanças na tonalização do verde. Então, um verde mais claro, um verde mais escuro, era muito mais fácil ser reconhecido. Agora, uma cor azul que não tinha um nome, eles não enxergavam. Então, é só para a gente saber que, em algum momento da história, as coisas que hoje a gente já conhece foram abstratas. E a gente olhou e não reconhecia. Quando a gente diz que alguém desenha bem, o que na verdade a gente está querendo dizer é: olha como essa pessoa consegue interpretar imageticamente essa ideia de maneira clara e universal. Tão passadas com a minha eloquência, né? Pode falar, eu sigo surpreendendo a audiência. Só que é aí que entra o X da questão. Quando a gente coloca o desenho no âmbito da arte, não necessariamente a gente quer imprimir ideias universais. Tal como qualquer linguagem, ela não vai chegar da mesma maneira em outras pessoas. Algumas coisas acontecem no meio do caminho. Aliás, se tem uma coisa que eu entendo é que o que eu falo nunca chega do jeito que eu quero nas outras pessoas. A gente tem uma ânsia de entender as coisas e colocar tudo dentro de um conceito bem fechadinho, que quando uma ideia nova surge, a gente simplesmente rejeita. Se eu não entendi, não é arte.
Se não fala do meu Deus cristão branco de olho azul, não é arte e é heresia e você vai morrer queimado no mármore do inferno, como se Deus existisse. Ou o inferno. Arte é uma forma de expressão e que sim, eu sei que a gente enxerga um sol amarelo, mas o meu sol vai ser azul. Porque o que eu quero dizer vai além do que é considerado realista. Eu não quero falar exatamente sobre o sol. Se a gente entende isso, a gente entende que o artista nada mais é que alguém que domina uma linguagem própria, e através de uma técnica, um estudo. E não é simplesmente alguém especial, e não tem nada que afaste alguém de entrar na conversa do artista. Aliás, está aí um conceito que pode ser muito bem traduzido para outros lugares da nossa vida, né? E até a gente pode retomar aquilo que a gente estava falando no último episódio. Quando a gente não entende o ponto de vista de alguém ou a maneira que alguém se comporta, que alguém se comunica, a primeira opção é sempre barrar. Não entendi. Não vai dar certo. Você não está falando o mesmo que eu estou falando. Se a gente for parar para pensar e ser bem filosófica aqui, o outro sempre vai ser uma obra abstrata, esperando para ser desvendada. O que faz diferença é se você está disposta a criar uma conexão com ela ou não. Estão passadas? Isso aqui é um show de cultura, né, gente? Além de bonita e gostosa, ela é inteligente. Minha falha é não saber matemática, porque aí, minha filha, ia ser demais, né? Fica uma concorrência infiel. Mas fica o aprendizado de hoje. Vamos começar a procurar o nome daquele borrão abstrato na nossa vida? Vai que outra pessoa já desvendou e a gente só está precisando visualizar ele de uma outra perspectiva. Dá uma fechada no olho, vira de ponta cabeça, vai que dá certo. Bom, meus bens, infelizmente nosso tempo por hoje já está se acabando, segundo eu mesma, né? Já que o podcast é meu e eu termino a hora que eu quiser. Foi pouco tempo? Foi pouco tempo, eu sei. Mas é sempre bom lembrar que tamanho não importa se o entretenimento for de qualidade. Essa foi sua dose quinzenal de Misândrica e eu tô esperando você no nosso próximo encontro. E esse sim vai ser o aventuroso, se eu não tiver errado de novo, né? E para o nosso próximo encontro eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que vocês me mandassem casos ou histórias de vocês, ou histórias que vocês conhecem de alguém, de situações que deixaram vocês com muita vergonha, ou de situações em que vocês se sentiram extremamente corajosos. É só mandar para o e-mail misundercast@gmail.com que no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que a cada episódio aqui do Misundercast eu posto uma surpresinha inspirada na nossa conversa. Semana passada rolou uma performance de Donna Summer e ela está disponível para ser assistida no YouTube, já que o Instagram decidiu me barrar por direitos autorais. É só ir lá e pesquisar Misundercast no YouTube para ver. E o link tá na descrição do meu Instagram também, que é @misandrismos com S. Até a próxima e uma noite de sonhos terríveis para você.